de instalado, você vai poder então ouvir a nossa transmissão aqui através da web. Não é isso, pastor Gilmar? Coisa linda! E eu creio que você vai ser muito abençoado através dessa rádio. Tem vários programadores aqui abençoados. Eu estou aqui toda segunda-feira, quando Deus permite, claro, né? Estou aqui, fazendo o querer do Senhor, trazendo uma palavra ao teu coração, à tua vida. E eu quero te pedir, abra a tua Bíblia aí, em Êxodo, lá no capítulo 3, a partir do versículo 7. Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 7. Olha o que diz a palavra de Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, lá no 8, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Olha só que palavra linda. E disse Deus, lá no 12, certamente eu serei contigo, e isto te será possível, de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Vamos ler agora lá no 16. Vai, ajunta os anciões de Israel e diz-lhes: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: certamente tenho visto e visitado e visto o que vos é feito aí no Egito. Portanto, eu disse: far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu, do Jebuseu, a terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz. E irás tu e os anciões de Israel ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: o Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Agora vamos lá para o 14, que diz assim: o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Que palavra linda, né? Vamos começar falando dessa palavra. Nós vamos falar sobre Jacó. Nós sabemos que Jacó teve 12 filhos. E os 2 últimos filhos de Jacó, que foram José e Benjamim, foram filhos de Raquel, a quem Jacó amava. E José, como era o primogênito de Raquel, era muito amado por Jacó. Jacó tinha feito uma túnica para ele e realmente Jacó tratava José diferente dos outros. Jacó tinha um xodó a mais com José. E isso causava uma dissensão entre os irmãos.
Porque José, na verdade, ele ficava vigiando seus irmãos, e aí ele vinha, trazia tudo para o pai dele, olha, eles fizeram isso. E chega um certo dia que Jacó envia José e diz, vai lá, vai atrás dos seus irmãos, vai ver o que está acontecendo e me traz a notícia. Acontece que José, nesse dia, é vendido pelos seus irmãos. E os seus irmãos trazem aquela túnica que o pai dele deu para ele, manchada de sangue, e dizem que ele foi engolido por uma fera, e trazem essa triste notícia a Jacó, e Jacó acha que realmente o filho dele faleceu. Nós estamos falando do Egito, tá, irmãos? De quando a nação ela fica por 400 anos. Os israelitas, eles ficam por 400 anos no Egito. E nessa época, José, então, ele cresce ali no Egito. Ele é vendido ele vai ficar na casa de Potifar. Depois ele vai parar na prisão. E da prisão, ele se torna um grande governador. O maior abaixo de Faraó. Faraó, irmãos, era o nome que se dava a uma linhagem, né? Cada rei do Egito tinha o título de faraó, assim como nós temos aqui os presidentes, né? Lá eram os faraós. Só que acontece que quando Deus prepara para os irmãos de José irem até ele, encontram ele vivo, e a nação israelita agora vai para o Egito, porque havia fome na terra. Então vai todos os irmãos de José, toda a família dele, e o pai dele também, Jacó, né, que se tornou Israel. Deus mudou o nome de Jacó para Israel, quando ele teve aquele encontro com o anjo. E agora eles, dentro do Egito, eles tomam posse da cidade de Gósen, no Egito. E nesta cidade, os israelitas dominavam esta localidade, né? E ficaram lá por 400 anos. Só que foram trocando os faraós. Foram trocando as linhagens. E passaram-se 400 anos, mais ou menos, a Bíblia nos indica 400 anos, em que eles estavam sobre uma pena de um novo faraó. E nós vemos aqui Deus falar que tinha visto a aflição deles. Ou seja, eles estavam sendo oprimidos pelo faraó da época. Eles estavam sendo, todos os dias, eles agora viraram escravos de faraó. Eles agora estavam como escravidão no Egito, fazia com que eles clamassem a Deus. Fazia com que eles começassem a buscar a Deus. O Deus que tirou eles daquela terra onde estava tendo fome há muitos anos atrás. O Deus a quem eles serviam, a quem eles acreditavam. O único Deus. Deus escolhe Israel como a nação para proclamar ao mundo a existência de um único Deus. O Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus fiel, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão e o Deus de Jacó. Abraão, Isaac, Jacó já eram servos desse Deus vivo, e agora Israel está nessa situação, preso dentro do Egito. E Deus agora se apresenta a Moisés aqui no capítulo 3 de Êxodo. Nós vamos ver que Moisés, ele foi um cara muito especial, porque ele nasceu numa época em que os reis do Egito mandavam matar todas as crianças que nascem macho dos hebreus. Porque os hebreus estavam crescendo. E os faraós estavam com medo de perder o trono para os hebreus, porque eles estavam crescendo muito, estavam se tornando muito fortes. E o que acontece? O faraó ele começou a mandar matar as criancinhas dos hebreus que nascessem.
As mulheres era para deixar, mas os homens eram para matar. E Moisés nasce de Joquebede nesse contexto, e Deus livra Moisés da morte. E quando Deus livra, a mãe de Moisés coloca ele num cesto betumado e coloca ele no rio. E quando a filha de Faraó, Hatshepsut, ela vai se banhar naquele rio, é uma princesa, filha de Faraó, ela vai se banhar naquele rio e ela encontra aquele menino maravilhoso, lindo, e ela fala, esse menino é dos hebreus. Então nós vemos no contexto que Moisés, ele é criado como príncipe. Ele aprende todas as artimanhas de guerra, ele se torna general do exército do Egito. Ele cresce um menino que é formado pelas leis egípcias, ele cresce como um príncipe no palácio, conhecendo tudo que é bom dentro de um palácio, toda a riqueza, toda a glória do Egito, ele conhece tudo isso. Mas ele sabe, numa época da vida dele, que ele é filho de hebreus e não do faraó ou da princesa. Ele descobre que ele não é neto do faraó, ele descobre que ele não é filho da princesa. Ele descobre que ele faz parte daquele povo ali que está sofrendo na mão de Faraó. E um dia, no meio da labuta lá dos hebreus, ele entra e ele vê uma contenda entre um hebreu e um egípcio. E ele acaba por matar esse egípcio. E ele acaba por sair de vez ali do Egito, porque ele seria morto. Se ele ficasse, mesmo sendo príncipe, ele seria morto. Então ele resolve fugir. E quando ele foge, ele encontra Jetro, que é o sogro dele. E ele casa-se com Zípora, filha de Jetro. E um dia, ele está lá apacentando o rebanho de Jetro. E Deus se apresenta a Moisés. Olha que coisa linda, irmão. Quando Deus tem um plano na vida de alguém, Ele guarda a vida dele. Ele coloca ele numa situação como Moisés, ele foi criado como um príncipe. Ele aprendeu a ler, ele aprendeu a língua dos egípcios, ele já aprendeu a língua dos hebreus. Vamos dizer que Moisés era um cara estudado, era um homem príncipe. O que falar mais sobre um príncipe? O que acontece é que Deus tira ele do nada do Egito e leva ele para essa terra, para este monte. Ele estava cuidando do rebanho e Deus atrai ele a este monte. E quando ele está neste lugar chamado Monte Horebe, Deus fala com ele através de uma sarça ardente. Deus aparece a ele nessa sarça. E Deus diz assim, olha, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Não te chegues para cá. Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa aqui, Moisés, é um lugar santo. Essa terra que tu estás é uma terra santa. Deus já tinha planos para aquele lugar. Deus já tinha planos para conduzir uma nação para aquele lugar. E agora ele dá a Moisés a tarefa de tirar o povo do Egito. E nós lemos aqui que Moisés, que Deus explica para Moisés, olha, eu tenho visto, viu? Tudo que tem acontecido com o meu povo lá no Egito. Eu tenho visto a aflição do meu povo. Eu tenho visto como eles estão sendo escravizados lá. E eu tenho ouvido o clamor deles. Irmãos, Deus, ele não está omisso às tuas situações. Deus, ele tem visto tudo que tem acontecido com você nesses últimos dias.
Deus, ele tem prestado atenção em tudo. Às vezes, nós encontramos numa situação tão difícil, numa peleja tão grande, e nós achamos que estamos sozinhos. Nós achamos que não temos ninguém por nós. Eu tenho uma informação para você nesta manhã. Deus, ele está cuidando de tudo que te pertence. Ele não é um Deus de longe, ele é um Deus de perto. Ele está aí pertinho de você. E no momento em que você clamar, em que você abrir a tua boca, em que você conversar com Deus e dizer a Ele todos os teus problemas, você pode ter certeza que Ele vai descer em seu favor. Porque a Bíblia nos diz que Deus fala com Moisés: olha, eu vou descer. Está aqui claramente dizendo que ele desce em favor de Israel. Eu desci em favor do meu povo. Deus diz para Moisés: eu apareci para você, Moisés, porque eu quero livrar o meu povo, porque eu tenho visto o sofrimento deles. Acontece, irmão, que Moisés, talvez como eu e você, ficou temeroso. E ele começou a colocar um monte de empecilho. Deus, eu não sou eloquente. Olha, tá lá no 10 do 4. Eu não sou eloquente. Isso depois de Deus ter falado para ele: ó, pega essa vara aí que tá nas tuas mãos, Moisés. Moisés não estava acreditando, irmão. Deus falou: peraí, que eu vou te mostrar como é que eu tenho poder. Joga essa sua vara aí no chão. Moisés joga a vara se torna numa serpente. E a Bíblia diz que Moisés começa a correr daquela serpente. E Deus fala: torna a pegar ela pela cauda. Pega essa serpente aí pela cauda. Depois Deus diz para Moisés: olha, enfia a tua mão aí no teu seio. E a mão de Moisés sai leprosa. Deus diz: torna a enfiar ela de novo. Aí ele enfia de novo e a mão de Moisés sai curada. Então Deus mostra a Moisés que ele pode fazer prodígios e maravilhas. Deus está querendo dizer para mim e para você que ele é sobrenatural. Porque muitas vezes, irmão, nós não conseguimos enxergar o poderio de Deus. Assim como Moisés. O Deus vivo falando com ele ali, aparecendo naquela sarça, e ele ainda indagando Deus, indagando. Mesmo depois de Deus mostrar esses prodígios para ele, Deus fala para ele: olha, eles vão acreditar em você, Moisés, vai lá. Vai lá, fala primeiro com os anciões, depois vocês vão até lá o faraó, porque eles vão liberar o povo. E Moisés, mesmo assim, ele está sem entender. E, irmãos, as coisas de Deus, elas são sobrenaturais. E não é mesmo para mim e você entender. Nós só vamos entender quando acontecer. Às vezes Deus faz uma promessa para mim, para você hoje, que vai se cumprir amanhã, que vai se cumprir daqui a algum tempo, e é mistério de Deus. E nós não podemos entender os mistérios de Deus. Às vezes nós queremos para já, às vezes nós queremos para agora, nós queremos tudo para ontem. E os mistérios de Deus, quem explica é só Ele mesmo. Uma coisa eu sei e vou te dizer: quando Deus fala algo para você, quando Ele diz que vai fazer, que Ele tem um projeto, é porque já está tudo preparado, Ele já preparou tudo. Desde o céu Ele já ordenou até o mar, até as flores, os frutos, as árvores e todo tipo de natureza.
está debaixo da potente mão de Deus. E a Bíblia vem nos dizer aqui que Moisés está duvidoso. Ele diz assim agora, mais uma vez, Senhor, eu não sou eloquente. Está lá no 4:10. Nem de ontem, nem de hoje. Eu não sei nem falar. Eu sou pesado de boca e sou pesado de língua. Provavelmente Moisés era gago, alguma coisa parecida. E o Senhor disse, mas Moisés, escuta aqui, quem é que fez o homem? Quem é que fez o mudo ou o surdo? Quem é que fez o que vê? Irmãos, Deus está falando conosco nesta manhã. Se nós cremos que foi esse Deus que nos fez e que fez todas as coisas, nós precisamos ter um pouco mais de confiança nele. Nós precisamos confiar naquilo que ele tem dito que vai fazer. Nós precisamos entender que os projetos e o processo é lento realmente, mas que vai se cumprir, que vai acontecer assim como ele determinou. Se nós cremos que o Senhor Jesus vai voltar, nós precisamos estar preparados para isso. Se nós cremos em tudo que ele nos prometeu, nós precisamos todos os dias, estar mais perto dele. Conhecer e prosseguir em conhecer. Assim como Oséias disse, vamos conhecer e prosseguir em conhecer. Vamos procurar ter experiência sobrenatural com Deus. E Deus está propondo a mim e a você hoje. Tenha experiências sobrenaturais comigo. Prove que eu sou o teu Deus. Prove de mim mesmo. Quando Moisés vai até aquele povo, e o povo indaga ele, quem é que esse dele? Ele diz, eu sou o que sou. Ou seja, eu não te devo satisfação, meu querido. Eu não preciso falar quem eu sou. Eu estou te falando que eu tenho algo a cumprir e eu vou cumprir. Eu estou dizendo que eu vou fazer algo e eu vou fazer. Eu estou dizendo que eu vou voltar e eu vou voltar. Aleluias. A Bíblia diz então que Moisés joga a fala para Arão. E lá no 14 nós vamos ver que Deus fica irado com Moisés e fala, olha, não é Arão o seu levita, o teu irmão? E eu sei que ele vai falar muito bem. E ele também está saindo ao teu encontro. E vendo-te, alegrará o teu coração. E tu lhe farás e porás as palavras na sua boca. E eu serei com a sua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. Olha o que Deus fala para Moisés. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca. E eu serei com a tua boca e com a sua boca, e ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará a ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que te farás os sinais. Olha que coisa linda que Deus fala. Pode ir. Vai lá, Moisés. Deixarão ser Deus, deixarão ser tua boca. E você vai ser o Deus dele, porque eu vou falar para você, você vai falar para ele. E vai ser coisa linda, e é assim que o mistério vai acontecer. E nós vamos ver, irmãos, que quando Moisés vai até Faraó e comunica a ele, olha, deixa sair o povo para adorar a Deus no deserto, a Bíblia vem nos dizer que Faraó ele se endurece. E a Bíblia vem nos dizer que Moisés faz aquele sinal com a cobra na frente de Faraó.
Mas Faraó também tem os magos dele lá que faz o mesmo sinal. Então começa um negócio a ficar estreito para os egípcios. Porque eles não aceitam, Faraó não aceita que os hebreus saiam do Egito assim, de qualquer forma. E Faraó endurece o coração e diz, olha, vocês não vão. Não vou aceitar. E nós sabemos que os egípcios, eles serviam outros deuses, né? E nós vamos ver que Deus, ele envia 10 pragas. A praga das águas, que se tornam em sangue, a praga das rãs, a praga dos piolhos, a praga das moscas, a praga das feridas, das úlceras, a praga da chuva de pedra, chuva de granizo, a praga dos gafanhotos, a praga da escuridão total. E por último, a praga da morte de todos os primogênitos, que seriam dos animais e dos homens. Irmãos, engraçado que dentro dessas pragas, Deus confronta os egípcios e os seus deuses. Deus, ele está querendo mostrar para o Egito que ele é Deus. E de alguma forma converter aquele povo, converter a Faraó, mas sem solução. Quando ele manda a praga do Nilo, é porque Nilo era um rio sagrado para eles, era um rio que era adorado, que era endeusado por eles. E era uma ofensa Deus fazer aquilo. Quando ele manda a praga das rãs, é porque as rãs também eram um ídolo para aquele povo, era um tipo de um deus, né? Que eles serviam, que eles chamavam que era o deus do poder, né? Eles achavam que as rãs, elas tinham poder criador. Olha só. Eles achavam que as águas do Nilo traziam fertilidade. Por isso que era uma afronta Deus fazer aquilo. E Deus foi afrontando eles dentro dessas pragas. Quando ele pede para Arão tocar no pó da terra, e esse pó se torna piolhos, são pragas, né? Piolhos são pragas. Ele está afrontando justamente o quê? Os deuses da época que eram chamados de Deus da criação, que era Tote, deuses que eles serviam e que eles achavam que eram os deuses que faziam todas as coisas. Então o Tote era o Deus da criação, então era afronta a esse Deus. E os piolhos estavam lá. Agora, o que é mais engraçado em tudo isso? Chega uma hora que os próprios magos, eles falam assim, isso aí é o dedo de Deus. Eles achavam que o Deus nosso, o nosso Deus, eles começaram a entender que o nosso Deus era muito forte. Porque os magos, os encantadores da época, eles não conseguiam fazer esse tipo de coisa que estava acontecendo. E tudo em confronto com os deuses do Egito. Quando vem a praga das moscas, a coisa mais linda que acontece, porque em Gósen, ou Gósen, que era a cidade dos hebreus, nenhuma mosca. Mas na casa dos egípcios, em todos os lugares tinha mosca. Ali Deus estava fazendo separação entre o povo dele, o povo que servia a ele, e o povo que não servia. E isso serve para mim e para você. Porque Deus, ele fala na palavra dele que ele vai fazer separação entre o justo e o ímpio, entre o joio e o trigo. E isso aqui também nos indica isso, nos faz entender isso. Já aconteceu isso e vai acontecer novamente. Deus vai fazer separação entre os que são os dele. E outra vez conhecereis aqueles que são meus e os que não são. Essas moscas, irmãos, elas atingiram Israel inteiro, mas o Egito inteiro, mas Israel não foi tocado pela praga das moscas. Também teve a praga das feridas. As feridas eram sobre os animais
E aqueles homens e aquelas mulheres se recolheram nas suas casas para se curar daquelas feridas. E a coisa estava apertada para eles. Mas mesmo assim, Faraó, com todas essas pragas, tinha se endurecido e não deixava, não liberava o povo de Deus. É bom lembrar que em cada praga dessa, Deus ia e anunciava: ó, eu vou mandar uma praga. Vai acontecer isso. E Faraó, segurando o povo de Deus para não servir a Deus no deserto. Veio a chuva de pedras. A chuva de pedras confrontava um Deus chamado Osíris e Íris, que eram tidos como Deus da natureza, dos elementos naturais, né? Então Osíris e Íris foram afrontados pela chuva de pedras. Depois veio os gafanhotos. Os gafanhotos destruíram toda a vegetação do Egito. E eles confrontavam diretamente o tal do Deus Shu, que era o Deus do ar. Que eles supunham que esse Deus ele podia garantir a colheita. Olha só como que Deus estava fazendo, irmão. Então Deus ele trabalha no confronto com o inimigo. Tudo aquilo que o inimigo vem de contrariedade à nossa vida, Deus trabalha ao contrário. Deus mostra que Ele é o único Deus. Todas as vezes que nós não acreditamos ou que nós colocamos em dúvida a nossa fé, Deus vem num confronto conosco mesmo. E era acontecendo com Faraó, mas Faraó era totalmente incrédulo. Ele preferia acreditar nesses deusezinhos aí. A fé dele, a religiosidade dele era uma coisa terrível. Eles acreditavam piamente nisso. E eles não queriam se soltar e se desprender disso. Nem ele, nem o Egito inteiro. E Deus estava confrontando os deuses deles, dizendo: eu sou, eu sou, eu sou. Depois veio a praga da escuridão total. Quando vem essa praga, é como uma paulada na cabeça dos egípcios, porque eles tinham como principal deus o deus Sol, chamado Ra. Então eles ficam em trevas, mas é engraçado, irmão, que gozem não está em trevas. Olha que coisa linda que Deus faz. E por último, Deus mata todos os primogênitos. Todos. Está lá no 12:12. A ponto de que: e passarei pela terra do Egito à noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal na casa que tiveres. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortalidade, quando eu ferir a terra do Egito. Nessa última praga, Deus manda cada família pegar um cordeiro e assar e comer assado. Mas com o sangue daquele cordeiro, espargir o sangue nos umbrais das portas, para que a morte não ferisse aos hebreus. Então os hebreus, todas as famílias dos hebreus matam naquela noite os seus cordeiros, põem para assar, e aquilo ali é a Páscoa do Senhor, né? É a Páscoa, é tido como símbolo da Páscoa. É aí que está o símbolo da Páscoa. É quando esse sangue é aspergido nos umbrais e comemora-se a primeira Páscoa, que é a saída do povo de Deus do Egito. Quando o povo de Deus sai do Egito, eles saem cantando, tocando tamborins. A Bíblia diz que Miriam canta ao Senhor, canta a Deus um hino glorioso, e eles fazem uma festa para o Senhor no deserto. Mas chega um lugar novamente chamado
Pi-Hairote. Lá no 14 nós vamos ver que o povo de Deus está no Pi-Hairote. Eles já tinham passado sede, fome no deserto. E quando eles chegam nesse Pi-Hairote, irmãos, é onde Deus resolve fazer uma coisa miraculosa, algo que é comentado em todo mundo. É quando Deus diz para Moisés: por que você clama a mim? Por que, Moisés, você está clamando a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Deus chama o povo do Egito e o povo vem naquela nada linda. Mais de milhões de pessoas vindo pelo deserto, adorando a Deus. Mas eles chegam num lugar entre mar e deserto. E eles estão de frente para o mar agora em Pi-Hairote. Em saída. E atrás está vindo Faraó. Atrás deles, Faraó resolve seguir. E diz: não vou deixar barato esse negócio não. Eu vou atrás deles. E quando Faraó começa a perseguir o povo de Israel e alcança eles em vista, a Bíblia vai nos dizer que Israel está no Pi-Hairote. Pi-Hairote está lá no 14:9. Eles estão, acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. Ou seja, eles estão num beco sem saída. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. E temeram muito então os filhos de Israel e clamaram ao Senhor. Deus, irmãos, essa história nos traz um grande livramento de Deus, da parte de Deus. E tudo acontece através do clamor do povo. Se você estiver clamando, se você estiver buscando, com certeza o socorro vai chegar. E a Bíblia diz que Deus fala: olha, diga aos filhos de Israel que marchem, porque eu vou pelejar por vocês e vocês vão ter que se calar. Sabe o que é, irmão? Tinha oração no meio do povo. Tinha gente dizendo que Deus não era Deus coisa nenhuma. Que Moisés tirou eles do Egito para passar fome no deserto, para comer cebola no deserto. Eles falaram: eu prefiro voltar para lá para o Egito. Tem gente, irmão, que está na presença de Deus, tem o Todo-Poderoso ao seu favor, mas quando ele passa pelo estreito que a vida nos traz, daí ele começa a murmurar de Deus. E se tem uma coisa que Deus não aceita, é idolatria, é murmuração. Deus não aceita isso. Deus é contra essas coisas. E a parte mais linda que eu vejo é lá no 25. O povo com medo, Deus mandando eles marchar. Mas lá, no capítulo 14, versículo 25, diz que os anjos de Deus desceram e começaram a tirar a roda dos carros dos egípcios, para eles não alcançarem Israel. E eles começam a andar com o carro deles dificultosamente. Olha o que Deus faz, irmão, para te dar livramento. Deus envia anjos para dificultar a ida do inimigo até você. Deus não permite que o inimigo te toque, porque Ele te ama, porque Ele tem um projeto contigo, porque Ele tem algo sobrenatural a fazer na minha e na tua vida. Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é fiel. O nosso Deus é justo. E Ele mandou eu falar para você nesta manhã: eu sou a tua justiça. Eis que eu vou bradar
derramar dos céus como justiça pelo meu povo. Deus está pronto a arrebatar o povo dele. Deus está pronto a te tirar da terra do sofrimento, da terra da dor, da terra da angústia, da terra da perseguição. Ele nos traz essa palavra de ânimo para dizer: olha, assim como eu fui com Moisés e com todo o meu povo, eu serei contigo. Assim como eu abri o mar para o meu povo passar, como um grande livramento, eu tenho livramento para você. Assim como eu livrei o meu povo, eu posso te livrar. Eu posso fazer coisa sobrenatural. E o sobrenatural de Deus está para acontecer, irmão. A Bíblia diz que na abertura daquele mar, quando Moisés toca e fere aquelas águas, as águas se dividem e todo o povo de Israel passa por aquele mar em seco. E quando o povo de Israel já está lá na frente, passando o mar em seco, lá vem Faraó com seus carros e cavaleiros e adentra o mar também. Mas quando eles chegam na metade do trajeto, Israel correndo e temendo, quando o último israelita passa, Deus fecha aquele mar e todos aqueles egípcios foram engolidos e mortos pelo mar. Deus disse: olha, eu vou provar que eu sou o Deus da natureza. Eu é que estou no comando, viu? Eu vou mostrar para esses egípcios quem é o Deus vivo. E nesses dias não é diferente. O nosso Deus vai se levantar com mão forte e vai mostrar para muita gente quem Ele é. Ele vai tocar na natureza. Ele vai tocar nos céus. Ele vai abalar estes céus. Ele vai tocar nas águas. Deus prometeu a Moisés e disse: tá vendo esses egípcios aí? Nunca mais, Moisés, você vai ver esses egípcios novamente. Se você soubesse o mistério que Deus está entregando nesta manhã. Ele está dizendo: tá vendo tudo isso aí que você está vendo? Nunca mais vai ficar desse jeito. Só está desse jeito porque Deus está nos guardando. Só existe flor, fruto, mar, água, porque Deus está guardando o povo dele. Só existe folha e fruto, porque Deus está guardando o povo dele. Deus já preparou uma sequidão para essa terra. Não vai ter flor, não vai ter fruto. Eu estava na minha casa e Deus me mostrou numa visão uma sequidão terrível, aqui mesmo no estado de São Paulo. E eu disse: Jesus, o que é isso? E ele falou: fala para o meu povo, filha, que antes disso eu tenho livramento. Você não vai sofrer o mal. Deus vai fazer separação. O mal está chegando aí, mas Deus tem um livramento para você. Ele vai te tirar da terra do sofrimento para a terra que mana leite e mel. Ele vai te tirar do Egito para a terra que emana
leite e mel. Por estes dias, Tequiasomadai, grandes coisas vão acontecer, e astu que andarabasté. E você vai saber que Deus falou com você nesta manhã, e astor e andarabasté. E você vai saber que o teu Deus guardou você, e que adoralabasté. E você vai saber que o teu Deus é vivo e poderoso. E todos vão ter que reconhecer que Deus é o eu sou. Eu sou o que sou. E Ele não deve satisfação para ninguém. Deus tem falado tanto, irmão. Mas muitos não têm dado ouvidos. Deus tem falado tanto, mas muitos não têm dado ouvido. Mas que o Senhor Jesus venha abençoar a tua vida. Que o Senhor Jesus venha abrir o teu entendimento. Que o teu coração e a tua mente estejam abertos para ouvir o que o Senhor tem a dizer. Que o Espírito Santo, na tua grande e infinita misericórdia, alcance a tua vida nesta manhã. É muito forte, irmão. O que Deus está falando aqui nesta manhã comigo, contigo, é muito forte. E eu sei que Ele vai cumprir. E eu sei que Ele vai fazer. Toma posse da tua vitória. Fala desse amor a quem quer que seja. Mas antes de você falar, ore primeiro, ore por esta pessoa. Diga, Senhor, abre o entendimento. Abre o coração, Pai, para que eles possam receber a tua graça. Para que eles possam receber o teu Espírito Santo. Para que eles não venham ser derrotados como aqueles egípcios. Para que eles não venham perecer como pereceram aqueles egípcios. Que o Senhor venha te dar vitória nesta manhã. E que venha te dar uma segunda-feira e uma semana gloriosa. Vamos orar? Senhor Jesus, alcança todos os teus filhos que estão ligados nesta programação, que estão na live do Face ouvindo a tua palavra. Que o teu Espírito Santo possa trabalhar nestas mentes, nesses corações, Senhor. Opera, Senhor, os teus milagres. Opera as tuas maravilhas, Senhor, porque nós cremos, Senhor. Nós cremos que através da nossa voz o Senhor está alcançando almas. O Senhor está alcançando corações. O Senhor está alcançando vidas. E eu te louvo por isso, Pai. Porque, Senhor, quem sou eu para ser teu canal? Mas o Senhor me escolheu para estar neste lugar e eu te glorifico e eu te exalto. E você que está em casa, continue aí na presença do Senhor. Ele tem muito a fazer por nós. Tem um grande milagre da parte de Deus vindo na tua direção. Faraó já perdeu. Faraó já perdeu a batalha. Fica na paz do Senhor, você que está aí no Face. Um grande abraço a todos vocês que estão aí e que ouviram esta palavra. Que Deus abençoe a tua vida, o teu coração, a tua casa. Que você venha ser cheio do Espírito Santo. Amém? Aceite a Jesus. Procure uma igreja perto de você. Vai lá. Aceita o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da tua vida. E eu tenho certeza que Ele vai fazer coisa linda. Pai Jaqueline Lice, Deus abençoe tua vida. Paz Rosa Moreno. Paz Luca Mafaducha. Paz Raquel Moura, minha irmã linda.
Paz Bruna Laurentino, presbítero Edivaldo de Jesus, Rafael Ângelo Salgadinho, presbítero Edivaldo de novo, olha que legal. Jaqueline, Deus abençoe. Paulo Perê, Alessandra Silva dos Santos, Marcelo Pereira Lopes Pereira, Janaína Pires, minha vizinha, Deus abençoe. Rosângela Nogueira, olha quanta gente. Mascote MC, Germano César, Bispo Moisés, um abraço, Bispo, Deus abençoe tua vida. Daniela Reigadas, Deus abençoe você, viu, linda? Agnaldo Gonçalo, Charelaine Baquita, MH, Charbi Real, Paulo Magrão, Rodrigo Lima, Carlos Eduardo Ferreira Cali, meu amigão, Du, Deus abençoe. Marlene Zeferino, tia linda, te amo. Rodrigo Lima, Boni CDE, Vitor Hugo Monteiro Silva, Naná Prudêncio, Dia de Camila, tá sempre aí na sintonia, Laíde Dantas, Eric Paulo, Ronivaldo Alcântara, ô Rony, Gerivaldo Antônio, Fernanda Rabelo de Oliveira, Ricardo Lucas, Nivaldo Alves. Deus abençoe a vida de todos aí da live do Face. Deus abençoe vocês. Continue aí ouvindo 91.9, o Web Rádio Cristo é a Resposta. Deus abençoe a vida de todos, amém? E nós vamos terminar aqui com esse programa maravilhoso. E eu creio que Deus vai continuar falando